Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa live. Hoje eu vou falar sobre o tema trocar ideias e cuidar da alma. Eu queria primeiro, antes de me apresentar para vocês, eu trouxe aqui um breve relato, né? Hoje eu quero começar nossa conversa com uma frase que carrego comigo há muito tempo. Psicanálise não é uma teoria para ser decorada, é uma experiência para ser vivida. Tá? Psicanalizar é estudar, refletir, tudo isso só faz sentido quando atravessa a gente, quando não fica só no papel, mas ecoa na alma. Aqui falando da nossa ciência, da psicanálise, eu já estudei algumas outras no sentido da área psi, mas eu não vi, pelo menos para mim, uma teoria que cria para a nossa vida um instrumento tão bom, que nos faz abrir, expandir o nosso pensamento, sabe? Eu agradeço a todos que estão aqui no chat, estou vendo aqui alguns alunos, ex-alunos, né? Mas que bom estar aqui, a todos que estão chegando, né? É uma frase que eu carrego comigo há muito tempo, há muitos anos atrás, que eu desenvolvi ela, que eu criei ela. O pior inferno é a incapacidade de pensar. A psicanálise é a única forma de interpretar a realidade. Tá? Eu sou o professor Sérgio Costa, presidente fundador do NEP, Núcleo de Estudos e Pesquisas em Psicanálise, membro da Sociedade Latino-Americana de Psicanálise. Tenho alguns livros já publicados nessa área, já estou no mercado como livro docente há mais de 30 anos, com 40 anos de experiência clínica, e quero convidar todos que estão aqui para que a gente possa pensar na psicanálise como algo que tem que fazer e pertencer parte da vida do ser humano. Minha, sua. Há muito tempo atrás, quando eu resolvi estudar psicanálise, ali por volta de 78, que eu comecei a procurar um curso de formação, e eu comecei a trocar ideias, né, com os meus professores, com os meus mestres. Eu tive uma palestra com o Dr. Hélio Pellegrini, e ele estava lançando um texto de contracultura, de pensamento, que ele classificou de Os Barões da Psicanálise. A psicanálise, até os anos 90, era assim, era um círculo fechado, ninguém sabia como chegar, como estudar, onde procurar. E em 95, já formado, já atuando, eu comecei um movimento junto com o pessoal da Letra Freudiana do Rio de Janeiro, a SPOB, e tantas outras escolas, pegando a partir da reflexão, a partir da provocação do Dr. Hélio Pellegrino, tirar a psicanálise desses barões, né? E aqui no Brasil, no contexto histórico nosso, o Brasil sempre foi de coronéis, de barões, né? De capitães, de fazenda, né? Ou seja, só a nata, só as pessoas com capacidade financeira e com capacidade
intelectiva, entre aspas, que colocava seus filhos para serem psicanalizados, já preparando eles para, quando adultos, estarem em um lugar melhor, né, para a vida deles e para gerenciar a vida dos outros, né? Eu acredito fundamentalmente que a psicanálise é uma forma de olhar para a realidade, tá? Repito, a psicanálise é uma forma de olhar para a realidade, né? Não sei se é mais certa, não sei se é mais verdadeira, mas foi aqui, até hoje, mais fez sentido para a minha vida. Por exemplo, hoje, bem cedo, já coloquei um post lá no nosso grupo Linha Direta, que daqui a pouquinho vou falar sobre ele, desse projeto que eu e os jornalistas, a equipe do NEP, estão desenvolvendo. Nesse sentido, a gente percebe que o ser humano ele fica muito preso, ele fica muito agoniado nessas educações, né? De familiar, de ter moral, de como vai ser, de como vai não ser. Desde jovens a gente é preparado para, assim, ser quase que uma máquina, né? Pensar em fracasso, pensar em ressentimento, pensar em medos, nós não podemos, né? Isso não é para nós. É como se a gente fosse uma máquina, mas nós não somos máquina. Eu tenho medo, vez ou outra, eu me preocupo com o meu futuro, eu me preocupo com o tempo de vida que eu tenho, com tanto de coisas importantes que eu estou desenvolvendo, o legado que eu quero deixar para os meus alunos, para os profissionais do NEP, quem futuramente vai estar divulgando o NEP, divulgando a nossa máxima, né, o nosso projeto, diga não ao sofrimento mental. Então, nós temos que entender que psicanálise não é para quem tem problema. Psicanálise é para o ser humano. É um instrumento que faz expandir seu pensamento, é um instrumento que faz você refletir sobre as agonias, as angústias que te travam, que não te deixam você ir para frente, que te gera medo, e o medo paralisa, e o medo posteriormente cria aquela desilusão e traz aquele cansaço, trazendo para nós as somatizações, né? As fobias, e por aí vai, né? Isso vem de onde? É desse espaço do não poder falar, o medo de fracassar, a expectativa de atender o ideal do outro, de papai, de mamãe, de filhos, de marido, de esposa, de colegas, do nosso chefe. Então, dentro da minha clínica, eu levo a todos os meus analisandos, todos os meus alunos, a entender que psicanálise não é decorar teorias, é refletir sobre a vida. É um instrumento que me leva a pensar por que, por exemplo, eu uso um mecanismo de defesa como medo, como fracasso. O que está atrás disso? Então, esse convite hoje, dessas lives, que nós vamos fazer várias, é justamente a levar você a entender da sua alma humana, que você é humano, que você tem um psiquismo, ou alma, como queira, e que essa alma, ela grita às vezes,
Então, como atender a esse grito, a essa coisa inconsciente, que do nada você está bem, mas do nada vem o medo de fracassar, entende? Isso é coisa minha, isso é coisa sua, né? Isso é coisa do humano, né? Então, o que essa negatividade que às vezes toma conta de nós? Nossa, essa não era a família que eu queria, não era esse pai, essa mãe, não era esse marido, não era essa esposa, não era esse emprego. O negativismo é uma forma de defesa psíquica. Ela tenta te proteger de uma dor maior, a dor de tentar com toda a sua força e mesmo assim, eventualmente, não ter o resultado esperado, ou seja, por que o ser humano se sabota? Tem um texto do Freud muito interessante, que é Arruinado por um Sentimento de Êxito. Que medo é esse meu, seu, de como é que vai ser meu amanhã? Por que meu casamento não vai para frente? Por que a minha família é tão assim, ranheta, briguenta, qualquer coisa gera desarmonia? Por que esse relacionamento meu está dessa maneira? Era tão bom, mas hoje não vejo esperança. O que fazer? Essa insustentável leveza do ser só vai ser respondida quando a gente tiver essa instrumentalização que é a psicanálise. Não, torno a repetir, não é decorar teorias, é pegar as teorias, colocar na prática da vida da gente, com palavras comuns, como nós estamos conversando aqui, sabe? Então, eu vejo aí alguns profissionais, né, tenho pesquisado, assim, com aquela empáfia, com aquelas palavras prontas, que passa a deixar o espectador dele, de uma certa maneira, extasiado, coloca ele como um avatar, mas na vida prática dele não traz nenhum benefício. Então, vinha pensando muito nisso, e nesse movimento que começou em 1995, popularizar a psicanálise, levar a psicanálise para o povo brasileiro. E outra condição que eu não abro mão é que a psicanálise ela tem que ser, no Brasil, genuinamente para brasileiros, não é? O brasileiro é um povo muito aberto, muito expansivo. Na hora dos medos, das angústias, o taxista vira terapeuta, o cabeleireiro, amiga, o amigo, na fila de banco. Então, quer dizer, mas vamos falar com pessoas que também estão no mesmo patamar, talvez com problemas até piores. E ali você sai daquele bate-papo, talvez até pior do que entrou, não é? Então, às vezes, muitas pessoas me perguntam quem pode estudar psicanálise. Eu brinco muito. Quem tiver um pai e uma mãe exigente, né? A partir daí que a gente começa a entender isso, que todo tempo de filiação tem um prazo de validade. Então, um homem adulto que trabalha, que mantém sua vida, às vezes ele ainda está muito vincado aos sentimentos familiares, né? Perguntando o que fazer, como não fazer, né? E dentro disso, porque ter pai e mãe não é só ter um sobrenome, é ter uma história, uma forma de funcionar, uma bagagem que merece ser compreendida. Então, como eu estava dando exemplo, retomando a ele, então hoje eu fiz o post cedo, disparei nas redes sociais,
me preparei. Esse é um sentido que todos nós fazemos quando a gente vai numa festa, vai num jantar, e a gente se enche de expectativa. E depois, talvez, do evento terminado, a gente sinta um pouco de frustração, que aquilo não nos atendeu. Então, nesse momento aqui, as pessoas que estão me assistindo, as pessoas que vieram pelo tema, trocar ideia é cuidar da alma. Aqui nós não vamos falar de termos complicados, nós não vamos tecer teorias de bipolaridade, que hoje está muito na moda, né? Síndrome de Down, TOD, bipolaridade, depressão. Nós vamos bater um papo aqui, o porquê que, às vezes, eu falo que eu estou deprimido e não consigo perceber que, às vezes, eu estou só chateado. Por que que, às vezes, eu escuto muito, procuro muita informação sobre bipolar, eu me considero bipolar dentro de poucas coisas que eu li, sem entender a minha psicodinâmica. Se nós prestarmos atenção na gente, quem está ao nosso redor, a gente levanta umas 6 horas, por exemplo, ali pelas 7h30 vai tomar o café, vai sair, se preparar. A gente pode levantar agitado, ansioso, querendo fazer as coisas correndo para poder chegar cedo nos nossos compromissos. Aquela agitação, aquela ansiedade de ser pontual pode nos trazer algum desgaste e a gente chegar mal-humorado. Ali por meio-dia, a gente está um pouco mais tranquilo. E no final da tarde, a gente pode estar super feliz de ter tido um dia produtivo, um dia de bons contatos, de um bate-papo gostoso. Então, se você teve muita raiva, não deu conta de produzir o que você tinha produzido no dia, e aí você termina o dia agitado, com raiva, chega em casa e desconta no outro, isso é ser bipolar? E se você tem o diagnóstico de bipolaridade, o que isso vai mudar? Agora, a psicanálise vai nos mostrar o porquê que eu fico tão agitado e me cobro tanto quando eu não consegui cumprir as tarefas que eu tinha que realizar naquele dia. Então, a psicanálise, como esse exemplo que eu dei, ela vai começar a atuar esse instrumento dentro de nós e nos fazer refletir. Por que será que eu sou tão exigente comigo mesmo? Por que será que eu sou tão exigente com meus filhos, minha esposa, meus colaboradores, meus alunos? Olha, todos que começam a estudar comigo, a primeira coisa que eu falo com eles é o seguinte: nos primeiros 9 meses, vocês vão ler muito pouco, vocês vão estudar muito pouco. Vamos tentar entender o que eu estou dizendo para eles, né? Que no momento, alguns até lá, mas eu vim aqui para aprender termos, aprender teorias. O que eu estou querendo dizer para eles que é com a experiência da sua vivência e com a apreensão do que você está passando, você já está fazendo psicanálise, né? Então, a psicanálise começa através do meu posicionamento no mundo comigo mesmo. O pensamento psicanalítico dá um peso nas evidências do pensar e para resolver os problemas. Muitas pessoas, já no meio da análise, no fim da análise, viram para mim e falaram: Sérgio,
eu sofria por isso. Pois é. Lembra como que eu comecei a live? O pior inferno é a incapacidade de pensar. Tá? Então, quero reafirmar: a psicanálise não é para quem tem problemas, ela é para quem é humano. Tá? Ela ela é para quem vive, sente, erra, repete, se cobra e, mesmo assim, deseja encontrar um sentido nisso tudo. Por que eu sou tão chato? Por que eu sou tão exigente? Por que com os colegas de trabalho eu sou tão legalzinho? Por que quando eu chego em casa eu sou um carrasco com a minha mulher e com meus filhos? Por que quando eu estou perto do meu pai eu me transformo numa criança? E eu tenho 50 anos de idade. Lembrei de um caso aqui. Eu tinha um analisando, e ele era delegado de polícia, né? E ele tinha muita raiva do pai dele, que o pai dele tentava diminuir ele, a profissão dele. Aí chamava ele por apelido, diminuindo o nome dele. Quantas vezes, né, na análise você fala assim: a vontade que eu tenho é de dar a voz de prisão do meu pai e algemá-lo por desrespeito à autoridade. Aí eu levei ele a pensar: que autoridade é essa? Autoridade do distintivo de delegado ou a autoridade que se torna uma alteridade de querer ser mais do que seu pai? É aí que ele começa a pensar, não é? Ok? Então, o que nos leva a, a não olhar nosso pai como um ser humano mais velho, fragilizado, ter raiva dele do que ele tentou nos educar na fase da infância, o que ele podia nos dar aquilo. Hoje já um homem velho, frágil, com medo da vida. Meu irmão que nunca teve responsabilidade. Muito bem. Então, essa live de hoje é apenas uma troca de ideia. Vamos aprender a cuidar da alma, tá? E agora eu quero falar do projeto do NEP, dos profissionais do NEP, do que nós estamos projetando e disponibilizando para o nosso grupo, que nós temos chamado Linha Direta. A nossa ideologia é: diga não ao sofrimento mental. Mostrar para vocês que a psicanálise não é essa coisa inatingível, inalcançável, e que o psicanalista não é esse avatar, essa pessoa que conhece de tudo e conhece vocês. Que nós temos a varinha de condão, que nós vamos bater na cabecinha de vocês e vocês vão se curar. Não é um pensamento muito infantil? É através do diálogo, é através do consultório, da clínica, que nós vamos fazer com que cada um pense qual que é a responsabilidade dele na vida dele sobre o mundo, sobre ele, no mundo que ele está. Uma coisa é a gente ter um ideal de realidade. Ah, eu vou crescer, eu vou ser médico, eu vou ser milionário. Bom, isso é uma coisa. Isso é um ideal. Agora, e a realidade? Quando é um médico jovem, ele vai ser plantonista, vai estar no pronto-socorro, vai ficar à noite sem dormir. Vai ter a cobrança da esposa, que
sente falta dele. Que dor é essa? Que o ideal de realidade nos traz. Eu tenho que ser o melhor filho, eu sou o filho mais ponderado lá de casa, meus pais me escutam, minha mãe me escuta, mas aí, no silêncio do quarto dele, ele entra em agonia e ele mesmo vira para ele: e quem me escuta? Para quem que eu peço socorro? Ah, mas eu sou o filho mais velho, eu tenho que bancar esse lugar. Então, a incapacidade da pessoa pensar transforma a vida interior dela num verdadeiro inferno. E o fogo desse inferno tem um nome, chama ansiedade. E a ansiedade é uma porta aberta para todo tipo de patologia mental. Isso começa com estresse, pode evoluir para uma síndrome do pânico, pode evoluir para uma psicose, pode evoluir para uma bipolaridade. Mas tudo que está atrás disso tem um porquê. Nada mais é do que um mecanismo de defesa chamado negativismo, medo. Ah, e se eu casar, quem vai cuidar da minha mãe? Quem vai cuidar dos meus irmãos? Papai e mamãe não casaram? Não tiveram os filhos? Não criaram? Agora chegou só a hora desse tempo de validade, vínculo com os pais, expirarem. E esse indivíduo, já na fase adulta, procurar a vida dele. Namorar, casar, ter filho, não ter filho. Aí é cada um, a escolha de cada um. Mas não ficar preso, porque hoje você tem uma vida melhor, um exemplo, e papai e mamãe estão lá passando dificuldade, velhinhos. E quando eles estavam novinhos, que ele pegava você, deixava na casa da vovó, de uma amiga, para ir dançar, para ir para uma festa que era só de adulto. Como é que você ficava? Quando eles brigavam, que dava aquele aperto no coração, você com medo de papai e mamãe separar, ou um bater no outro, machucar o outro. Aquilo passou. Né? Então, esse projeto nosso, depois eu vou deixar aqui nos nossos links das nossas redes sociais, o grupo, o Zap, né, do nosso grupo, Linha Direta. Temos também no site de aulas gratuitas, minicursos, esse próprio canal que só tem esse tema, né, que é voltado para diga não ao sofrimento mental, aberto a todos, né? Convido vocês a visitarem as nossas redes sociais. Essa live de hoje, ela é só apenas a essa introdução. O que é a verdadeira psicanálise? O que é um verdadeiro psicanalista? E o que é ser humano? As dores. A insustentável beleza do ser. De manhã eu estou péssimo, final da tarde eu estou radiante. Não é? Isso se dá pelo seguinte, porque quando a gente está vivendo coisas boas, vendo belo, vendo tudo na realidade que é belo ou não é belo, a gente fica extasiado com as coisas pequenas, beleza que a vida nos traz. Por exemplo, andar numa praça de alimentação com quem a gente ama de mão dada. Não precisa de estar nos melhores resorts. Se puder, melhor ainda. E quando a gente estiver na frente daquilo que nos apavora, que nos traz destruição, a gente poder pensar sobre aquilo.
Então, o que eu quero dizer é, o belo nos surpreende, nos deixa extasiados. E aquilo que demonstra destruição traz medos, traz ansiedades, ansiedade traz desilusão, e desilusão traz paralisação. Não é? Ok, estou aqui agora, um espaço aberto para quem quiser fazer perguntas, complementar, vou estar lendo aqui o chat. Gostaria que todos pudessem aqui participar. Estou vendo aí que a Paula está aí, a Kênia, Vanessa Ribeiro, Daniele, Cristiane, a Hidráulica Indústria, que bom ter vocês aqui, a Gardênia, a Kênia Drummond, medo de fracassar, mas qual fracasso? Não é isso, Kênia? Que fracasso é esse? A Ivanusa, Kênia, fala um pouquinho aí que fracasso é esse. Camila Roberta, boa noite, Camila. Temos o nosso pessoal aqui também do projeto, Diga Não ao Sofrimento Mental, que nós estamos fazendo a programação no nosso grupo para fazer pequenos subgrupos, tá? Onde é que nós vamos trabalhar a singularidade e trabalhar esses medos, essas, esse fracassar, não é? E a provocação da Kenny ali, né? Mas qual fracasso? De qual fracasso que nós estamos falando, não é? Fracasso de viver? Viver é um ensaio de acerto e erro. Fracasso por a gente não ser uma máquina. Que bom fracassar nesse sentido, né? Porque quando a gente admite o fracassar, que a gente não é essa máquina, que a gente é treinado desde a infância até a fase adulta, ser o melhor profissional, o excelente profissional. Até lembrei de uma frase do Freud, que ele foi um homem fantástico, né? Ele escreve assim: se a gente não quisesse ser tão bom, a gente seria os melhores. Nós não somos máquinas. Então, esse fracasso que a Kênia provocou é o fracasso de querer ser perfeito. Então, só de pensar ser perfeito, você já está fracassando. Só de pensar em atender às expectativas de papai e de mamãe, você já está fracassando, porque você não está vivendo a sua vida. Vamos ler aqui. Cristiane, eu penso que uma das facetas do medo de fracassar pode estar ligado à nossa necessidade de sentimento de ser amado, recebidos e aceitos. E o fracasso pode ser esse medo de perder a admiração do outro. Parabéns, Cristiane. É isso aí. É isso aí. Quando a gente se entrega à expectativa do outro, a gente tem que atender assim, e fica aquele ideal de superego, né? Você tem que ser o melhor filho, o melhor funcionário, o melhor amigo, o melhor marido, a melhor esposa. E sobra espaço para você ser você quando? Não é? Parabéns, Cristiano. Gostaria que as pessoas pudessem fazer perguntas, colocar, né? Trocar ideias e cuidar da aula. Aqui é o espaço para isso. Daniele, Dani, Vanessa, obrigado pela pergunta, Vanessa. E se o seu medo de fracassar for, na verdade, o medo de descobrir que você realmente é sem
É o medo de se descobrir realmente. E sem as máscaras. É isso mesmo, Vanessa. Porque, desculpa, quando eu me vejo como Sérgio, e não na minha clínica enquanto psicanalista, ou não na minha casa enquanto pai, esposo, ou não na minha sala de aula como professor, eu tento me deixar bem à vontade de ser eu e de não atender tantas expectativas. Tanto é que, por exemplo, na minha clínica, se alguém chega, ou seja, eu vim aqui porque eu estou precisando que alguém me mostre como eu posso sair de determinadas situações. A primeira coisa que eu vou falar com ele é o seguinte: olha, você veio aqui para aprender a se conhecer. A partir daí é que você vai começar a ter equilíbrio, mecanismos de defesa adultos que vai te levar a equalizar situações que você mesmo cria de impedimento para você. Não é, Sérgio? A gente tenta, dentro desse espaço, mostrar para a pessoa que quando ela começa a trocar ideias, ela começa a trocar, a cuidar da vida dela. Olha, vamos analisar o título: trocar ideias. Quando a gente troca ideias, qual que é a primeira coisa que a gente tem que estar? Em qual estado? Alguém poderia me responder aí no chat? Em estado de prontidão para receber a ideia do outro, processar, reavaliar e passar a tua ideia. Se aquilo for bom, aquilo vai expandir também a sua capacidade de pensar. Então, linguagem é uma coisa, comunicação é outra. Linguagem é quando eu falo assim: fulano, você vai ter que me entregar o trabalho tal dia, tal hora, sobre esse tema. Eu não estou abrindo possibilidade dele trocar ideias comigo. Fulano, o que que você acha desses 3 temas que eu estou te passando? Qual desses temas que você se sente mais à vontade para falar dele? Aí eu estou abrindo espaço para ele pensar, para ele se manifestar. Então, recebemos uma educação rígida na infância, depois vamos para as escolas nos socializarmos, vamos receber outra doutrinação, que quando você crescer, você vai ser médico, você vai ter futuro, você vai ser o melhor médico, vai ter sucesso, mas nunca perguntaram para aquela pessoa se ele queria ser dono de uma flora, dono de um sacolão, mexer no comércio, não é? Vamos lá? Vanessa, presente de forma consciente. Isso, é isso aí, Vanessa. Isso aí. Dani, vamos falar alguma coisa, alguma provocação? Kênia provocou e está caladinha. Kênia, muito bem. Estamos chegando aqui no fim da nossa live, 40 minutos. Espero que vocês tenham gostado. Curta a nossa live, né? Curta a nossa live, deixe os comentários. Isso é muito relevante para o nosso canal no YouTube. A Paula tá falando, perguntando assim: o grupo Linha Direta é aberto ao público? Sim, Paula, é aberto ao público. Eu vou deixar no na nossa live as nossas redes sociais. Vai ter o Instagram.
Lá no Instagram do NEP Psicanálise Oficial, tem também o link do nosso grupo Linha Direta. Eu vou deixar o link também do grupo do nosso Zap do Linha Direta. Lá vocês vão ter muitas pessoas para receberem vocês, tá? Muitos profissionais. A Vanessa, a Dani, a Paula, a Cris, né? Dentre outros, né? A Daniela, somos seres imperfeitos, com erros e acertos. É isso aí, Dani, né? A gente tem que estar esse tempo inteiro conscientes disso, tá? Eu lembrei de um pedagogo russo, né? Malin, Malin, me faltou agora aqui, deu um branco aqui. Ele é que cria a teoria que a vida é um ensaio de acerto e erro. A gente erra o tempo inteiro. Hidráulica. Por que os homens têm mais medo de fazer terapia? Porque nós somos treinados. Qual que é seu nome? Hidráulica industrial, né? Porque nós homens, nós somos educados desde cedo a inibir os nossos sentimentos, né? Homem não chora, homem que é homem não dá chilique, não demonstra o que sente, tem que crescer, ser forte, cuidar da família, prover. Mas na hora que a gente tira essa capa pesada que colocaram em nós, o que acontece? A gente é humano. E às vezes vai chorar debaixo do chuveiro, né? Ah, Davidson, seja muito bem-vindo, viu, Davidson? Prazer em falar com você. A gente chora debaixo do chuveiro. Aquele casal que tem mais liberdade, aí sim, na hora da intimidade do quarto, que vai falar, que vai chorar. A maior parte dos homens vão para o botequim ou vão procurar as amantes para despejar todos os medos deles e fracasso, né? Com colegas de copo, com mulheres que a maior parte vê só por prazer, acabou, fica ali, mas não fica só ali, né? Combinado? Muito bem, é um prazer imenso de estar com vocês, é um prazer imenso de estar lançando esse projeto ao vivo para toda essa comunidade, tá? Falem do nosso projeto, divulguem o nosso canal, divulguem essa live, combinado? Uma boa noite a todos e um bom descanso. E até daqui 15 dias. Forte abraço. Hidráulica, na verdade, para não mostrar sua fraqueza. É isso aí. Cristiane, Paula, sim, linha direta e aberta ao público. Isso. Cleusa Costa, prazer foi nosso, professor. Obrigado, Vanessa. Obrigado, professor. É um prazer muito grande estar com vocês e divulgar esse trabalho. Diga não ao sofrimento mental. Até a próxima.